Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa que pega fogo: redes sociais. E o que a psicologia tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque é lá que acontece a união de gregos e troianos. Todas as tribos se reúnem lá. É onde nós trocamos informações, onde os nossos egos se aparecem, as nossas personas, as nossas máscaras, é lá na rede social. Porque através das nossas postagens, nós vamos falando quem somos nós. E aí a coisa é bem delicada, porque lá nós falamos, nós nos comunicamos, nós trocamos informações, nos divertimos, adulamos, maltratamos, nós ajudamos, orientamos, enfim, sondamos. É nesse veículo que nós vamos mostrando a nossa personalidade. Se falamos uma verdade, somos nós. Se falamos uma mentira, somos nós. Enfim. Então, como a gente usa essa ferramenta, diz respeito ao nosso eu, a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas raízes, nossos aprendizados e como nós nos relacionamos no dia de hoje, mostrando que podemos fazer o nosso céu digital ou o nosso inferno digital. E mais, podemos estar falando para um, como podemos falar para todos, porque pode ser mostrado, porque como é coletivo, rede social, o próprio nome diz, é coletivo. Então, você vai se mostrando numa escala muito maior o seu eu. Você realmente se expõe. Expõe o outro, expõe a sua família, as suas particularidades. Às vezes, sem você perceber, você está mostrando. Então precisa aprender a lidar com esse material, porque ele se veicula muito rápido. Fique muito claro que o que eu vou falar aqui não vai falar exatamente tudo. Nós vamos falar algumas coisas a respeito do comportamento e das personalidades, como que é o ser humano, desse comportamento e as redes sociais. Nem daria tempo para fazermos de forma tão minuciosa isso. Então, por exemplo, tem pessoas que usam o Face, elas entram na vida do outro de forma falsa. Elas criam Face falso para sondar, para bisbilhotar, muitas vezes para usar de forma ilícita para prejudicar o outro, que pode ser um desafeto, pode ser um oportunista, pode ser uma pessoa aproveitadora, pode ser uma pessoa maledicente, uma pessoa invejosa, uma pessoa que gosta de causar problemas para a vida do outro, ou então quer trazer coisas do outro para si, mas não tem condições de se mostrar, enfim. Gosta de falar mal, gosta de fazer comparação, gosta de causar confusões. Então, todo esse comportamento, ele entra com uma informação na mente coletiva, na mente do outro. Por isso que muitas pessoas às vezes se perguntam, mas como é que o fulano sabe disso? Como é que cicrano pode dizer tal coisa de mim? Como foi que o outro, por que o outro me excluiu do Face? Como foi que o outro fez isso, aquilo outro, ou não me convidou para determinada festa? Por quê? Muitas vezes essa forma como você se posiciona, o outro vai fazer na leitura de você. Não é falado, mas essa informação vai entrando no inconsciente daquele coletivo que você se relaciona. Como você se relaciona. Muitas vezes tem pessoas que essa forma de postagem diz como é a sua saúde. Pois é. Tem gente que você olha, ela só posta, por exemplo, muita bebida alcoólica. E diz como vai ser a saúde dela futura. Tendência à cirrose. Outras pessoas, por exemplo,
postam alimentos muito gordurosos, sujeito à obesidade. Outros, muito doces, e aí sujeito a diabetes. Outros, pornografia, por exemplo, porque ela pensa assim, ela sente a vida desta forma, então elas querem chocar, elas querem se mostrar, elas querem se exibir, não é? Outras já de repente gostam de postar tragédias, e aí as pessoas que dão atenção, elas ficam multiplicando e replicando toda aquela informação negativa. É como ela vê a vida assim, naquele ângulo muito deturpado, negativo, ruim, no caos, e vai reproduzindo isso. Então as pessoas vão mostrando como elas são. Se são muita coisa, se são só aquilo, se são várias coisas bacanas ou mais coisas negativas do que positivas, como elas se posicionam? Esta forma elas vão passando dentro das redes e não se apercebem, e elas ficam muitas horas ali. Vocês já perceberam que tem pessoas que não usam redes sociais? Assim como tem pessoas, são poucas, tá? Que não usam celular. Também são muito poucas, mas existe ainda. É muito interessante porque nós podemos pensar que são pessoas que têm uma personalidade assim um tanto antissocial. Pode ser. Tímidas também. Pessoas que não gostam de ser achadas, incomodadas. Pode. Pessoas que não sabem como usa, têm medo desse recurso. É possível. Mas tem pessoas também que é para disfarçar, porque são maquiavélicas, porque não querem deixar rastros dentro da rede, porque sabe que se precisar é encontrado sim, não é? Sempre tem um jeito, tem quem sabe fazer, quando pode, quando quer fazer, enfim, quando é interessante. Então, tem pessoas que agem assim. Agora, é muito curioso observar que tem outras pessoas que têm assim, uma infinidade de pessoas que elas nem conhecem, elas aceitam em suas redes. Então, se nós temos problemas muitas vezes com pessoas com quem nós conhecemos, já imaginou com quem a gente não conhece? Que risco você não corre? E quantos psicopatas estão assim atentíssimos a essas oportunidades? Então nós precisamos realmente tomar cuidado como nós nos relacionamos com a rede, porque ela vai numa velocidade muito rápida. E depois que o caos já está estabelecido, fica difícil de voltar atrás, não é mesmo? Existem pessoas que usam a rede para se expor o seu narcisismo. São pessoas que gostam de ser olhadas, que gostam de ser também curtidas, claro, gostam de ser admiradas. Elas, geralmente, elas expõem postagens sensuais, geralmente elas não curtem ninguém, elas não interagem muito com os outros, ou muito pouco, e vai postando aquelas coisas que na verdade elas querem apenas exibir, elas não querem interagir. Tem a ver com a fase de desenvolvimento, que um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre esses posicionamentos, principalmente na rede de WhatsApp. Algumas pessoas postam alguma coisa e ficam controlando se o outro curtiu ou não curtiu, ou alguém específico que elas queiram. Enfim, quantas curtidas, então elas não fazem outra coisa a não ser ficar controlando isso. Se não curte, a casa cai. Por que isso acontece? Geralmente são pessoas com uma afetividade bastante comprometida, com uma carência enorme, uma baixa estima diminuída ou que sempre foi diminuída. Então elas ficam dependendo dessa curtida para se retroalimentar do outro. É sofrível e a pessoa precisa de tratamento. Porque senão ela fica numa demanda e um vício fica obsessivo. A pessoa não percebe, porque como vai numa velocidade muito rápida, quando ela percebe, ela está horas fazendo isso, dias fazendo isso. E esse comportamento ele vai
ficando cada vez mais acirrado na vida do outro. Olha como isso é complicado. Lógico que todos nós temos tendências naturais, humanas, de ser olhado, de ser cuidado, de ter atenção. Nós temos essa necessidade, ela é humana e ela é real. Só que o grande problema é que nós estamos colocando as redes sociais à frente, os recursos digitais à frente. E estamos esquecendo que é preciso reservar tempo para olhar o outro, para abraçar o outro, para dar atenção ao outro e nada substituir um contato direto. Aliás, quando nós temos contato fraterno, de proximidade com o outro real, nós podemos fazer leituras incríveis, como o cheiro, por exemplo, da dor, o cheiro da tristeza, o cheiro do álcool, o cheiro de uma droga, o cheiro do desespero. Olhar no olho do outro, ver também o amor, o carinho, a atenção, o respeito, o desejo. Isso só é possível quando você abraça, quando você beija, quando você escuta o outro de fato. Não que não passe pela rede social, tá? Um veículo que você use. Sim, passa, mas não, por exemplo, não aumenta tanto um hormônio, do qual eu quero falar específico, ele tem várias características, propriedades, mas enfim, nós vamos falar da ocitocina, que ela aumenta no contato com o outro de uma forma muito benéfica e positiva. É o hormônio considerado da afetividade, do relacionamento, dos nossos vínculos afetivos. É aquele mesmo hormônio que estabelece, no momento do aleitamento materno, o vínculo mãe-bebê. Então, nós precisamos dele, desse bem-estar, dessa coisa gostosa de sentir o outro, e nós estamos substituindo, tá, os nossos recursos digitais e estamos sofrendo de emoções. Então, as pessoas estão ficando muito carentes, muito adoecidas das emoções, elas estão ficando muito ansiosas com todas as suas patologias da ansiedade, estão ficando depressivas com todas as correspondentes, enfim. Porque simplesmente nós estamos deixando de olhar o que é mais importante. E isso é um problema, porque nós precisamos usar, porque a nossa velocidade, lembrando que a velocidade do aprendizado das nossas emoções, de entender as coisas, não vão tão rápido como uma rede social. Então, como nós não temos ainda destreza suficiente disso, a rapidez das nossas condições internas, então precisamos parar para começar a analisar, pensar melhor como fazer, porque senão nós vamos complicando as nossas relações. E por isso que nós não entendemos, por que que o outro bloqueia, por que que o outro colocou, por que que o outro tirou, por que que o outro fez isso, fez aquilo outro, por que que o outro não me convida mais, enfim. Tem a ver exatamente com essas posturas, porque é muito rápido e você já inoculou a ideia na mente do outro, na mente do coletivo. Todo mundo já está pensando assim sobre você, já está entendendo você dessa forma. É diferente, então tem que realmente tomar muito cuidado. Agora nós vamos falar sobre o WhatsApp. Eu vou falar específico de umas coisas que os pacientes até comentaram, pediram para falar a respeito, que são coisas que implicam muito, que impactam muito e causa muito na vida de todo mundo. Então eu fiz umas anotações para falarmos a respeito. Tem muita reclamação de pessoas assim, eu não consigo namorar, tá tão difícil. Aí quando nós vamos estudar a vida, a rede social da pessoa, o que acontece? A pessoa começa a postar coisas e você fala assim, não, tá na maldade, tá na 10ª, 20ª intenção. E aí o outro faz qual leitura de você? Nossa, é o mapa das orgias, te bloqueia, não quer saber de você, acha uma carne exposta, entende? E o outro não entende isso, acha que é bonito, aí manda nudes, né? E você pode usar sua liberdade, pode usar sua liberdade sim, só que aí o homem fala assim, nossa, que oferecida. A mulher fala assim, nossa, que nojo. E não quer, te bloqueia, some de você, some, entendeu? E que não te ache nunca, entende?
Então isso está acontecendo, essa liberdade. Tem gente que se utiliza disso. Porém, o que acontece? Esse mundo do pega-pega, ninguém ama ninguém. E o coração fica vazio. Então isso está acontecendo. Então toma cuidado se realmente é por esse caminho que você quer andar. Isso acontece. Muito dessa reclamação. O outro, dia sem resposta. Você manda uma mensagem pro outro, o outro nem olha. Ou às vezes até visualiza, tá? Porque agora tem aquele recurso que não fica mais aqueles risquinhos azuis, mas tem uma outra forma lá em cima que você clica e você vê quando ele recebeu, que ele leu, a pessoa leu, entendeu? Só que não respondeu. Então, tome cuidado com isso, porque agora as pessoas já sabem como usa essa ferramenta. Até aparece outra, você vai aprendendo a coisa assim que funciona. O que quer dizer? Essa pessoa tá falando assim, não é importante, não dou atenção para essa pessoa. Porém, o que vai acontecendo? Essa pessoa vai atrair por uma lei natural, lei universal, que outros também não vão dar atenção para ela. Não é importante, ela está dizendo para você, não é importante o que você me manda. É essa tradução, gente. Né? O outro não te dá importância. Então, comece a olhar, comece a responder, né? Porque se a pessoa sempre faz esse mecanismo, vai chegar uma hora a pessoa vai sumir da sua vida e pode ser que você precise dessa pessoa, né? Começa a dar resposta e o pessoal fica louco, mas não me responde. Outra reclamação. A pessoa olha, escuta, lê, mas não responde. Já ouviu falar em surdo digital? Pois é. Cego digital? A mesma coisa, é esse tipo que eu estou falando. Então tem pessoas que estão falando, estão agindo assim dentro das redes. É como se a pessoa estivesse, é uma tradução, ao invés de você fazer na vida presencial, você faz na vida online. É como se você está falando com uma pessoa, a pessoa te escutou, entendeu, mas não responde das costas e sai, não responde para você. É a mesma coisa. Porém, o universo é muito sábio. Então, tome cuidado que isso é muito mal educado, isso não é uma coisa legal de se fazer, mas as pessoas insistem às vezes ter esse tipo de comportamento. É como se ela estivesse assim, ela nem viu, ela não tá aqui para falar nada, para fazer nada, enfim. Mas você tá deixando a sua imagem, tá? Na vida do outro. Coletivamente. Respondendo ou não respondendo, enfim. Você tá demarcando, então pense como você vai fazer isso. Outra reclamação. Tô falando com fulano e daqui a 2 dias o fulano termina a conversa. Começa a falar com você e some. Não dá tchau. Tem uma questão de educação aí, bem demarcada. São pessoas que não estão utilizando a educação ou não tem educação mesmo, quer machucar, enfim. Acha que o que ele está vendo é mais importante do que aquela conversa que ele está tendo com o outro. Então, é uma coisa muito desagradável. E depois de 2 dias, eu tive que fazer tal coisa, eu tive que sair correndo. Custava falar, fulano, eu falo com você depois, fulano, eu tô indo resolver uma coisa aqui. Pronto, encerrou rapidamente, não custa, sabe? Então, presta atenção como é que você está se posicionando com o outro. Isso tem consequências. Outra reclamação. Tem gente que posta coisas demais que não dá tempo de você ler, não dá tempo de você ver, de você ouvir. E aí quando você não vê uma, a casa cai. Reclama porque você não dá atenção, porque isso, porque aquilo outro. O tempo que essa pessoa tem, às vezes toma até tempo de pessoas que acham que ela é dona de casa. Gente, dona de casa tem muita coisa para fazer, tá? As que realmente fazem, tem muita coisa para fazer. E às vezes é muito mais ocupado do que quem trabalha fora. Então, a gente não pode perturbar o tempo do outro, mas a grande pergunta é: que atenção é essa que o outro está precisando? Então vai tomando esse tempo e vai mandando coisas para você. Tá com muito conteúdo, acha que tudo é importante ou simplesmente não seleciona nada e vai mandando tudo para você. O vínculo com você, às vezes você precisa sentar e conversar seriamente com essa pessoa ou dar uma atenção maior para essa pessoa, porque senão a coisa fica complicada. O outro não para.
E, na verdade, isso tem a ver com a carência, com a questão emocional. Lembra que eu falei que as pessoas vão ficando vazias, vão precisando de amor, de carinho, de atenção, então elas começam a dar um jeito de entrar na vida do outro. Outra reclamação do WhatsApp. A pessoa fica me mandando mensagem, fica falando comigo a respeito da vida alheia, falando mal do outro. Corta. Sabe por quê? Você tem que falar o seguinte: olha, eu não tenho condições, eu não sou perfeita, então nem posso falar do outro. Porque você já coloca o outro que ele está falando mal e que você não se coloca nessa situação. Eu não sou perfeita, então não vou falar do outro. Até porque esse outro também vai falar mal de você depois, porque é hábito dessa pessoa, um mau hábito, aliás. Outra coisa que você não deve ficar dando ouvido a isso, são coisas inúteis, isso impregna o seu mental, isso atrai maldição, isso não é uma energia boa. Então, corta e manda embora, tá certo? Outra reclamação. Tem gente que fica falando o dia todo com você sobre a vida dela, específica, a vida dela. Essa pessoa realmente tem que trabalhar algumas questões, tem que se achar, tem que saber por que está no mundo, qual é o propósito de vida dela, e ela está perdida. Às vezes você precisa sentar, que eu vínculo com você, então sentar com ela e conversar, ver se ela realmente está muito carente, se de repente você realmente não está dando atenção devida, ou se essa pessoa realmente precisa ocupar-se de alguma coisa, fazer alguma coisa, ter uma conversa séria, aberta com essa pessoa. Realmente há uma carência, há uma necessidade de falar, tá muito ansiosa, precisa colocar tudo isso para fora. E às vezes tá sobrando tempo demais, né? Então, às vezes você precisa também pontuar e falar assim, olha, eu tenho que terminar um serviço, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, porque senão o outro realmente não tem limite. E as pessoas se portam assim, também mostrando o comportamento dela. Então ela ocupa o seu tempo, ela é invasiva, ela rouba seu tempo. Isso não é legal. E tá mostrando a postura que é do comportamento dela, como que ela é, ok? Outra reclamação. Aqueles que você manda mensagem, não te responde, só te procura quando precisa de você. Tá cheio de gente assim. Que passa o ano todo não pergunta se você está bem, né? São pessoas egocêntricas, egoístas, tá bom? E se você precisa dela, esquece, porque elas não te dão o apoio, não vão buscar, ou diz que vão buscar e não busca nunca. Porque tem pessoas que fazem isso. Ah, eu vou te ajudar, eu vou fazer, e nunca. Some do mapa. Tem pessoas assim. O que acontece? São pessoas que estão paradas na fase da primeira infância, de 0 a 3 anos. Se você coloca uma criança de 0 a 3 anos, várias crianças no cálculo, lá com os brinquedos, elas vão brincar, mas elas estão brincando com elas mesmas, elas não interagem, porque elas ainda estão na fase de se descobrindo, aprendendo as coisas, né? Às vezes ela vai lá tomar o brinquedinho do amiguinho, porque ela não sabe ainda a diferença do dele e do dela, né? Ela ainda está nesse aprendizado, mas isso é criança de 3 anos, tá normal, tá? Agora, pessoas adultas são problemas de relacionamento na certa que elas vão ter. Então, são pessoas que realmente precisam se tratar. Isso é um caso muito sério. Então, são aquelas pessoas que, na infância, elas já tinham esses problemas, elas não sabiam dividir, elas não sabem dividir as coisas, elas não sabem partilhar, elas não sabem ser fraternas, tá bom? Então, esse caso realmente precisa ser olhado com delicadeza. Os grupos. Eita, os grupos pegam fogo. Grupo de trabalho, grupo de família, grupo de amigos. Tem pessoas que estão assim, elas estão tão impactadas com a questão de grupos que você coloca ela no grupo, ela já sai. E elas fazem isso com vários grupos. Isso também precisa tomar atenção, porque de repente ninguém mais põe você no grupo. Só que esse é o meio de comunicação atual da nossa era. Então, se você sai de todos os grupos, sempre, tem uma hora que ninguém vai te convidar mais para nada. Vai começar a deixar você de escanteio, como dizia o meu pai. Então, toma cuidado com isso. Porém, tem pessoas que entram no grupos e elas causam desavenças, brigas, desentendimentos, ofensas, enfim. São aquelas pessoas que vão fazer isso tanto presencial quanto online. Você não pode nem convidar para festa porque elas criam caso. Conhecidas como as barraqueiras, são essas mesmas. Pois é. Aí ela sai do grupo, depois vai pro particular, privado do outro e fica falando e metralha o outro. Tem pessoas que são assim. O que acontece? As pessoas, elas não têm a educação da paz dentro delas.
onde elas estiverem, elas vão causar. São pessoas que às vezes tiveram contato lá na infância, enfim, com muita briga, muito desentendimento, muita coisa exacerbada de forma negativa, e elas vão arrastando achando que isso é o normal. Então tome cuidado, porque quando se age assim, de repente você vai perdendo amigos. E lembre-se, a rede é rápida, então não é mais como aquela coisa até ficar sabendo quem é fulano, agora é de forma mais rápida. Então os barraqueiros, tomem cuidado, porque realmente eles vão ser excluídos. Depois fica perguntando, não sei, fulano me tirou, fulano bloqueou, fulano não me convida mais pra festa. Então, por que você se comporta assim, fulano? Então não dá, certo? Então a questão do grupo é uma coisa muito séria, porque lá se reúnem todas as culturas, todas as tribos, todas as educações, enfim. Então por isso que acontece todas essas coisas, e vale a pena a gente também ter um pouquinho de bom senso, avaliar, retomar algumas relações, repensar, ter uma postura para ver se de repente você consegue resgatar alguns amigos, porque senão fica muitas relações quebradas, isso não é legal. Muito bem. Tem uma outra também. Os que entram lá na telinha sem pedir licença, manda coisa pra você, não diz nem bom dia, nem boa tarde, nem tchau, não pede licença. Regras básicas de educação, ó, zero. Então são pessoas muitas vezes também egocêntricas, são inflexíveis, elas são às vezes até chatas, não têm educação, são desligadas, orgulhosas, vaidosas demais, né? Então elas invadem, são aquelas que entram na sua casa, põem o pé em cima do sofá, não tira nem o prato que come, põe em cima da pia, não quando você não tem uma empregada, enfim, são pessoas realmente que são muito folgadas, então elas foram cuidadas assim, elas continuam tendo esse comportamento. Então é preciso muitas vezes você sinalizar a pessoa, porque ela não foi educada a isso. E se isso te incomoda muito e causa atrito, tem que sentar e conversar mesmo com a pessoa, ok? Os irritadinhos, qualquer coisa vai lá e bloqueia o outro. Vai chegar uma hora, todo mundo também vai te bloquear, não vai mais entrar em contato com você, porque são pessoas que não têm tolerância. São pessoas que muitas vezes vai bloqueando, tá certo que tem casos que precisa, casos de crimes, casos de ameaça, casos que está deixando você louco, então realmente você precisa realmente se afastar, e tem casos que tem que bloquear. Mas quando você cria um hábito, não fez do meu jeito, é aquele não brinco mais, é aquela criança, então cresce e fica fazendo a mesma coisa, não fez do jeito que eu quis, vai lá e bloqueia a pessoa. Tá? Então repense, porque a gente precisa desenvolver a paciência, a tolerância, e o universo tá só lendo de forma mais rápida, claro, porque nós temos a rede social que funciona de forma mais rápida, o WhatsApp de forma mais rápida, a comunicação chega, ele só tá lendo para depois ter a devolutiva, não por maldade, mas para você aprender com as suas próprias ações. O que você faz tem que voltar, senão você não aprende ao resultado do que você fez, porque senão não aprende. Quando a gente é pequeno, o papai e a mamãe faz, mas depois que a gente cresce, a gente tem que assumir nossas responsabilidades. É assim que o universo também lê o nosso comportamento, o resultado disso. E lógico que isso gera muitas inimizades, muitos afastamentos, você vai ficando realmente excluído do seu meio. Isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa positiva. Então começa a fazer essa leitura. Então são pessoas que de repente são aquelas que não gostam de ser contrariadas, têm tolerância zero para frustrações, elas não gostam de ouvir não gostam de ser realmente contrariadas, então elas vão lá, tira você do mapa, faz isso, tá? Então tome muito cuidado com isso. Aquelas pessoas dos áudios proibidos, né? Você não pode ouvir em público, não pode ver vídeos em públicos, porque você passa vergonha. Sabe o que acontece? São pessoas que foram estimuladas muitas vezes lá na infância a sexualidade. Então, sabe aquelas brincadeiras que pai, mãe, às vezes os conhecidos, os titios fazem com a sexualidade, tá? Estimulando e fica brincando de forma inadequada? Então, essa criança acaba virando o quê? O pegador ou acaba virando a piriguete.
E aí continua na fase adulta mandando coisas inadequadas, chocando as pessoas, desta forma porque foi estimulado, então não teve uma educação adequada. Isso é muito ruim. Então, se você tem a oportunidade de falar para o outro, ou você se olhar e se corrigir, eu ajo assim mesmo, realmente, porque tem hora, tem a pessoa certa pra gente passar, não é pra todo mundo, né, em qualquer lugar. Às vezes a gente até brinca, mas olha lá que brincadeira, porque às vezes você vai criar uma inimizade desnecessariamente. Posta em grupo, tem gente que adora fazer isso no grupo, então assim, cria uma confusão danada, né? E a pessoa inocula ideias assim, não gosto de grupo. Não gosto de grupo da confusão. Peraí, tem grupos organizados, tem pessoas que são civilizadas, tem pessoas que são educadas. Então tome cuidado, não coloca todo mundo no mesmo saco não, porque você acaba ficando excluído dessa rede, do uso dessa coisa que é maravilhosa, só tem que saber usar, certo? Então essas pessoas que gostam de se exibir, tem um narcisismo também, tem aí essa coisa a questão da estima, precisa ver como está a estima dessa pessoa, então ela tem que ser elogiada. Esse anel sexual foi muito estimulado, ficou vendo na infância, às vezes adultos se comportarem de forma inadequada com relação à sensualidade, à sexualidade, à conquista, então acaba ficando desta forma, tá bom? Olha como diz o que é a pessoa, né? E assim você vai escolher seus parceiros, suas parceiras com muito mais sucesso em uma dessas. Vai se relacionar com pessoas, vai contratar pessoas de forma melhor, vai promover pessoas no seu trabalho de forma mais positiva e útil. Os que gritam usando as redes sociais. É o mudo digital, gente. Não tem aquele problema de educação sonora e verbal. Então ele fala alto, ele acha que todo mundo tem que escutar o que passaram para ele. Então ele sai incomodando todo mundo. Não tem realmente educação. Não se importa se está incomodando o outro, não. Tem gente que faz isso. Então veja lá se é com esse tipo de pessoa que você quer se relacionar ou como você quer se relacionar com essa pessoa, ok? Então, e às vezes a pessoa também, às vezes tem problemas, tem dificuldades de escrita, enfim. Às vezes pode até ajudar a pessoa estimulando, escrevendo, porque assim ela vai estimulando, você vai ajudando o outro a escrever melhor, a ler melhor, a entender melhor, ter uma interpretação melhor, entende? Então às vezes a nossa postura é de ajuda, não precisa criticar, você faz de forma diferente que o outro vai observando, puxa, aos pouquinhos, com carinho e amor. Bom, tem aqueles que vão para o banheiro, gente, e leva lá a rede social junto. Antigamente levava-se o gibi, não é mesmo? Levava a revistinha em quadrinhos, enfim. E agora não, agora vai todo mundo lá, né, em tempo real para o banheiro. Dependendo a sonorização do local, né, sabe que você tá lá. E tem uns curiosos que falam assim, o que você tá fazendo? Aí eu falo assim, eu tô tomando banho, aí esse shampoo, não sei o que, precisa tanto. Por quê? Tem uma coisa de sensualizado aí por trás, tem uma coisa da fase, às vezes a fase também anal, do controle dos esfíncteres, quando a mamãe treinava a criança lá, já fez, posso ir? Não, mãe, a criança fica lá brincando, passeando, fantasiando, enfim, o controle das emoções, a mãe fica, já fez a cesta, porque a mãe ficava feliz, o intestino funcionou. Então essas pessoas às vezes repetem esse mesmo comportamento e controla você lá, tá? Ou às vezes é onde a pessoa só tem tempo para ver determinadas coisas, ou coisas que não pode ninguém ver realmente, e ele vai ver lá, também. Ou então, aquela pessoa que nem tá preocupado com o outro se tá com dor de barriga, sabe? Fica lá e fica horas, porque a rede social toma muito tempo nosso, né? Essa é a grande verdade. E a pessoa não tá nem aí, então fica nesse controle, né, afetivo de certo modo, de contato com o outro, e não percebe que você tá passando a informação, que é o local onde você tinha que estar se desintoxicando, se limpando, se refazendo, não é? Cuidando de você, da sua higienização, aí você leva todo mundo, então quer dizer, olha como você se expõe na rede, não é? Então temos que ter muito cuidado com essas posturas. Onde, com quem, como você faz, te hackeia.
sem você precisar que o outro põe chip em você. Né? Você mesmo faz o trabalho e às vezes faz um mau trabalho. Então, ao invés de passar uma imagem bacana, uma imagem legal, melhorada, você passa uma versão assustadora e o outro vai ficando, né, escandalizado, vai te tirando de lado, então precisa repensar. Bom, então redes sociais é onde a gente troca informações. Ela nasceu para nos ajudar a avançar. Só que muitas vezes nosso comportamento, nosso entendimento, as nossas emoções não vão na mesma velocidade que as redes sociais, né? Que os nossos recursos que nós temos informatizados. Então, muitas vezes o que era para ser um céu digital passa a ser um inferno digital. Então, tome cuidado porque a sua informação do que você vai sendo passado, do que realmente você é. Pode ter certeza absoluta, basta aprender a observar, a fazer análise desses comportamentos, que vão ficando todas as coisas mais fáceis. Se você é tudo isso mesmo, se você não é nada, se você é mais ou menos, se você tem muitas qualidades, muitas deficiências reunidas, menos qualidades, enfim, comece você a se ler. Como é que eu faço isso? E mais, agora voltando para o universo é muito sábio, porque o que nós estamos multiplicando com a rapidez que a informatização tem, né? Nós estamos multiplicando o lixo, o universo vai pegar tudo aquilo lá por lei de afinidade, por lei de causa e efeito, ação e reação, e vai trazer tudo de volta para que você aprenda. Só que agora a quantidade é maior e mais rápida, entendeu? Até porque a rotação do movimento do universo, ele está modificando, tá? A quântica fala muito a respeito disso, então tome cuidado, porque de repente você não vai dar conta e vai ficar louco aí, porque simplesmente não soube usar esses mecanismos. Como o cartão de crédito que a gente não sabia usar e ficou todo aí, os brasileiros todos aí endividados porque não sabia usar o dinheiro de plástico, as redes sociais, mesmo mecanismo. Então temos que aprender a usar, como funciona, ter bom senso, porque senão nós vamos transformar o nosso céu, o nosso recurso para trocar, para ajudar, para evoluir a nós e os outros, vai virar um inferno digital. Isso não é legal, né? E o universo vai devolver isso para nós, porque nós precisamos dar conta do que fazemos, ter consciência do que fazemos, ok? Desejo sorte para você, muito sucesso, muita comunicação útil, muito feliz. Receba um grande abraço e até a próxima. Obrigada!